Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. A Latibus ainda repercute pelos corredores do mercado, depois de ter mostrado tudo que existe de mais relevante na produção, na tecnologia e nas discussões sobre o transporte de passageiros e na mobilidade urbana. Hoje vamos dar uma geral no que alguns players do mercado trouxeram e o que levaram do maior hub de negócios do setor na América Latina. A Scania levou mais tempo para entrar no mercado dos elétricos, mas agora acredita que faz a aposta certa, como diz seu gerente de vendas, Gustavo Cecchetto. Nós já estamos na terceira geração de veículos elétricos na Scania. Por isso que a gente acabou demorando um pouquinho mais para trazer. Nós priorizamos trazer um produto que nós entendemos que terá perenidade aqui no Brasil. Os principais diferenciais: bateria de níquel manganês cobalto NMC, 30% a mais de densidade energética do que as baterias convencionais de LFP. O que representa isso para o cliente? Mais capacidade de energia instalada e menos peso. Isso faz total diferença. A Volkswagen também decidiu sobre a entrada nos novos formatos de descarbonização. José Ricardo Alush é o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus e foi enfático. Uma certeza que nós temos: o futuro da mobilidade urbana é elétrico. Ponto. O restante serão tecnologias de nicho de mercado ou tecnologias de transição do diesel até chegar ao elétrico. Lógico que estamos atentos a todos os movimentos de mercado, mas na nossa visão, essas tecnologias de transição, elas serão focadas somente em nicho. A Buscar também sai satisfeita da Latibus, a ponto de ver obstáculos ao seu crescimento em outro lugar, como contou seu diretor comercial Paulo Corso ao Adamo Bazzani, editor do Diário do Transporte. A gente tem algumas limitações, Adamo, que é o problema de mão de obra hoje. A gente tem muita dificuldade com mão de obra. Nós pretendemos ir crescendo conforme a gente vai conseguindo captar mão de obra. O nosso target é ter aí os nossos 20% de share, e para isso, para o ano que vem, nós vamos ter que crescer um pouquinho. Ainda neste episódio, Adamo Bazzani passa a régua e faz um balanço dos destaques da Latibus. E a Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, revela os planos de quem vai implantar o sistema de monitoramento e gestão do transporte de passageiros em São Paulo, o famoso SMGO. O SMGO estava previsto nos contratos de 2019 da licitação do transporte público da capital paulista, mas uma série de fatores acabou atrasando o processo licitatório. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Scania sai da Latibus ainda comemorando os bons resultados do primeiro semestre. O gerente de vendas e soluções de mobilidade da Scania no Brasil, Gustavo Cecchetto, esteve no estúdio do Podcast do Transporte na Latibus e contou para o editor do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, que o primeiro semestre da empresa teve um volume de vendas excepcional, acima da expectativa deles. O aumento nos rodoviários, que são o principal mercado da Scania, foi de 60%, impulsionado pela ampliação de portfólio. E agora a expectativa cresce com o lançamento de um veículo elétrico. É o primeiro ônibus 100% elétrico da Scania no Brasil. Nós estamos apresentando essa nova solução, essa nova tecnologia para o mercado brasileiro. E nós começaremos as entregas em 2025, setembro de 2025. Nós já estamos na terceira geração de veículos elétricos na Scania. Por isso que a gente acabou demorando um pouquinho mais para trazer. Nós priorizamos trazer um produto que nós entendemos que terá perenidade aqui no Brasil. Os principais diferenciais: bateria de níquel manganês cobalto NMC,
30% a mais de densidade energética do que as baterias convencionais de LFP. O que representa isso para o cliente? Mais capacidade de energia instalada e menos peso. Isso faz total diferença. Nós oferecemos o nosso produto com 2 opções de packs de baterias, 4 ou 5 packs. Uma bateria com selo verde, produção livre de mão de obra escrava, produção livre de mão de obra infantil e produção zero carbono. Processo de produção de bateria, esse é um dos nossos principais diferenciais. Além do lançamento do veículo elétrico, o gerente de vendas e soluções de mobilidade da Scania no Brasil, Gustavo Cecchetto, também descreveu 2 outras novidades de destaque apresentadas na Latibus no comecinho de agosto. Primeiro é o acelerador inteligente ou controle de aceleração, que vai melhorar a performance do nosso produto em mais 3%. Somando com os 8% que nós tínhamos na implementação do motor XPI, nós estamos atingindo agora 11% de economia de combustível em comparação com a nossa linha Euro 5. Isso quer dizer menos poluição, ou seja, uma solução mais sustentável que queima menos combustível, emitindo menos CO2. Já a segunda novidade da Scania é um novo painel digital, explica Gustavo Cecchetto. É um painel digital mais moderno, mais tecnológico, que interage com o motorista no sentido de trazer mais segurança para a operação. O motorista consegue escolher o que fica visível na tela, o que ele prefere priorizar. Se é a velocidade, se é a rotação, se é uma situação que ele precisa focar só na velocidade, ele consegue escurecer o painel e focar na velocidade. Nós temos um sistema também inovador aqui no mercado brasileiro, que é um sistema de leitura de placas de velocidade. Então, o próprio veículo ele consegue fazer a leitura da velocidade limite naquela rodovia e se o condutor excede essa velocidade, ele liga um alerta nesse nosso painel digital. Esse sistema eu queria no meu carro. Podcast do Transporte. José Ricardo Alush é o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus e anda feliz da vida com 2 coisas. A energia, que hoje toma conta do mercado, e a chegada do primeiro ônibus elétrico da empresa. O primeiro ônibus desenvolvido totalmente no Brasil e produzido no Brasil, com alguns componentes importados, mas é um ônibus brasileiro, que foi desenhado para as condições brasileiras, ruas brasileiras, aclives, declives, lombadas, buracos, tudo aquilo que a gente conhece nas grandes cidades do país. E apesar de todas as dúvidas que pairam no ar sobre a infraestrutura e tudo mais, o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus, José Ricardo Alush, é categórico. Uma certeza que nós temos: o futuro da mobilidade urbana é elétrico. Ponto. É por isso que a Volkswagen não podia ficar de fora e por isso estamos lançando o nosso veículo elétrico neste momento. Agora, até chegar esse momento do 100% elétrico nas grandes cidades do país, tem um longo caminho, tem um longo desafio, e o desafio não é da montadora. O desafio é de todos os stakeholders do processo, começando pela montadora, passando pelo cliente, passando pelo poder público que remunera as tarifas e tudo mais, e também passando pela qualificação das empresas de energia que necessitam abastecer. E quando perguntamos a José Ricardo Alush sobre gás, hidrogênio, biodiesel e tudo mais, o VP da Volkswagen disparou. O restante serão tecnologias de nicho de mercado ou tecnologias de transição do diesel até chegar ao elétrico. Lógico que estamos atentos a todos os movimentos de mercado, mas na nossa visão, essas tecnologias de transição, elas serão focadas somente em nicho. Alush também destaca a aposta da Volkswagen Ônibus em tecnologia de informação, com o lançamento do Rio Box opcional, que fica conectado à plataforma do veículo. Todos os ônibus Volkswagen têm a opção de carregar o Box Rio, que na verdade é um aparelho pequeno que capta informações do veículo de localização, de performance do motorista, joga essas informações numa nuvem. Essas informações são trabalhadas pela nossa equipe ou pela empresa que contrata, e a nossa equipe fornece relatórios e consultoria para o empresário, reduzindo
o custo de manutenção, aumentando a disponibilidade dos veículos e dando mais assertividade para as rotas, com confiança de tempo, trânsito e o que quer que seja. Podcast do Transporte. A Buscar fez um grande sucesso na Latibus 2024 com o lançamento do ônibus de 2 andares panorâmico DD da família NB1. O editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, conversou sobre a novidade com Paulo Corso, diretor comercial da empresa, e começou perguntando pela aceitação dos modelos. A aceitação do nosso panorâmico NB1 posso dizer que é total. Muita gente parando de frente a ele, achando o ônibus mais bonito da feira. E isso nos engrandece e nos deixa muito satisfeitos por ter conseguido fazer um trabalho bem feito. A segurança, o conforto é sempre muito importante na concepção de um ônibus. Então nós nos preocupamos com tudo. Agora, claro, se tu fizer tudo isso e o ônibus for feio, não vende. Então precisa ter um conjunto de coisas. Precisa ser confortável, precisa ser seguro, precisa ter uma boa tecnologia, precisa ter conforto para a tripulação, o motorista, o auxiliar e precisa ser bonito. A gente conseguiu nesse produto panorâmico DD da família NB1, nós atingimos todos os requisitos. Sobre a diferença em relação aos produtos mais antigos, Paulo Corso, da Buscar, destaca. Primeiro é um ambiente interno do produto, que aí nos remete ao conforto do passageiro. O conforto, principalmente para o motorista, o que eu tenho falado muito, que as empresas de transporte rodoviário estão comprando muito DD. Mas também tem uma fatia muito grande de compradores de turismo e o chamado fretamento de compras. E nesse segmento, muitas vezes o próprio motorista é o proprietário do ônibus. Ele tem lá um ônibus, 3 ônibus. Uma empresa de turismo com 20 ônibus é uma empresa muito grande. E esses camaradas quase todos começaram dirigindo ônibus. E muitos ainda dirigem. Então eles precisam e eles sabem detectar o conforto da cabine do motorista. Os novos modelos são protótipos que serão produzidos de verdade só em abril do ano que vem. A Buscar aproveitou a Latibus para fazer a apresentação e seu diretor comercial, Paulo Corso, garante que a família vai crescer. Nós vamos crescer com a família, nós temos um caminho longo ainda pela frente que é fazer os modelos que estão faltando. Nós temos ainda dos modelos pesados, o 385, nós temos o 400, depois temos toda a gama dos motores dianteiros, que não vai ser completo o ano que vem, mas a gente vai fazendo pouco a pouco, vai lançando cada um. Para finalizar, o Adamo Bazzani, que conduziu Podcast do Transporte. Estes são os destaques do podcast do Transporte. A Latibus ainda repercute pelos corredores do mercado, depois de ter mostrado tudo que existe de mais relevante na produção, na tecnologia e nas discussões sobre o transporte de passageiros e na mobilidade urbana. Hoje vamos dar uma geral no que alguns players do mercado trouxeram e o que levaram do maior hub de negócios do setor na América Latina. A Scania levou mais tempo para entrar no mercado dos elétricos, mas agora acredita que faz a aposta certa, como diz seu gerente de vendas, Gustavo Sequeto. Nós já estamos na 3ª geração de veículos elétricos na Scania. Por isso que a gente acabou demorando um pouquinho mais para trazer. Nós priorizamos trazer um produto que nós entendemos que terá perenidade aqui no Brasil. Os principais diferenciais: bateria de níquel manganês cobalto NMC, 30% a mais de densidade energética do que as baterias convencionais de LFP. O que representa isso para o cliente? Mais capacidade de energia instalada e menos peso. Isso faz total diferença. A Volkswagen também decidiu sobre a entrada nos novos formatos de descarbonização. José Ricardo Alush é o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus e foi enfático. Uma certeza que nós temos: o futuro da mobilidade urbana é elétrico. Ponto. O restante serão tecnologias de nicho de mercado ou tecnologias de transição do diesel até chegar ao elétrico.
Lógico que estamos atentos a todos os movimentos de mercado, mas na nossa visão, essas tecnologias de transição, elas serão focadas somente em nichos. A Buscar também sai satisfeita da Latibus, a ponto de ver obstáculos ao seu crescimento em outro lugar, como contou seu diretor comercial Paulo Corso ao Adamo Bazzani, editor do Diário do Transporte. A gente tem algumas limitações, Adamo, que é o problema de mão de obra hoje. A gente tem muita dificuldade com mão de obra. Nós pretendemos ir crescendo conforme a gente vai conseguindo captar mão de obra. O nosso target é ter aí os nossos 20% de share, e para isso, para o ano que vem, nós vamos ter que crescer um pouquinho. Ainda neste episódio, Adamo Bazzani passa a régua e faz um balanço dos destaques da Latibus. E a Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, revela os planos de quem vai implantar o sistema de monitoramento e gestão do transporte de passageiros em São Paulo, o famoso SMGO. O SMGO estava previsto nos contratos de 2019 da licitação do transporte público da capital paulista, mas uma série de fatores acabou atrasando o processo licitatório. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Scania sai da Latibus ainda comemorando os bons resultados do primeiro semestre. O gerente de vendas e soluções de mobilidade da Scania no Brasil, Gustavo Sequeto, esteve no estúdio do Podcast do Transporte na Latibus e contou para o editor do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, que o primeiro semestre da empresa teve um volume de vendas excepcional, acima da expectativa deles. O aumento nos rodoviários, que são o principal mercado da Scania, foi de 60%, impulsionado pela ampliação de portfólio. E agora a expectativa cresce com o lançamento de um veículo elétrico. É o primeiro ônibus 100% elétrico da Scania no Brasil. Nós estamos apresentando essa nova solução, essa nova tecnologia para o mercado brasileiro. E nós começaremos as entregas em 2025, setembro de 2025. Nós já estamos na terceira geração de veículos elétricos na Scania. Por isso que a gente acabou demorando um pouquinho mais para trazer. Nós priorizamos trazer um produto que nós entendemos que terá perenidade aqui no Brasil. Os principais diferenciais: bateria de níquel manganês cobalto, NMC, 30% a mais de densidade energética do que as baterias convencionais de LFP. O que representa isso para o cliente? Mais capacidade de energia instalada e menos peso. Isso faz total diferença. Nós oferecemos o nosso produto com duas opções de packs de baterias, 4 ou 5 packs. Uma bateria com selo verde, produção livre de mão de obra escrava, produção livre de mão de obra infantil e produção zero carbono. Processo de produção de bateria, esse é um dos nossos principais diferenciais. Além do lançamento do veículo elétrico, o gerente de vendas e soluções de mobilidade da Scania no Brasil, Gustavo Sequeto, também descreveu duas outras novidades de destaque apresentadas na Latibus no comecinho de agosto. Primeiro é o acelerador inteligente ou controle de aceleração, que vai melhorar a performance do nosso produto em mais 3%. Somando com os 8% que nós tínhamos na implementação do motor XPI, nós estamos atingindo agora 11% de economia de combustível em comparação com a nossa linha Euro 5. Isso quer dizer menos poluição, ou seja, uma solução mais sustentável que queima menos combustível, emitindo menos CO2. Já a segunda novidade da Scania é um novo painel digital, explica Gustavo Sequeto. É um painel digital mais moderno, mais tecnológico, que interage com o motorista no sentido de trazer mais segurança para a operação. O motorista consegue escolher o que fica visível na tela, o que ele prefere priorizar. Se é a velocidade, se é a rotação, se é uma situação que ele precisa focar só na velocidade, ele consegue escurecer o painel e focar na velocidade. Nós temos um sistema também
inovador aqui no mercado brasileiro, que é um sistema de leitura de placas de velocidade. Então, o próprio veículo ele consegue fazer a leitura da velocidade limite naquela rodovia, e se o condutor excede essa velocidade, ele liga um alerta nesse nosso painel digital. Esse sistema eu queria no meu carro. Podcast do Transporte. José Ricardo Aluche é o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus e anda feliz da vida com duas coisas: a energia, que hoje toma conta do mercado, e a chegada do primeiro ônibus elétrico da empresa. O primeiro ônibus desenvolvido totalmente no Brasil e produzido no Brasil, com alguns componentes importados, mas é um ônibus brasileiro, que foi desenhado para as condições brasileiras, ruas brasileiras, aclives, declives, lombadas, buracos, tudo aquilo que a gente conhece nas grandes cidades do país. E apesar de todas as dúvidas que pairam no ar sobre a infraestrutura e tudo mais, o VP de Marketing, Venda e Pós-Venda da Volkswagen Ônibus, José Ricardo Aluche, é categórico. Uma certeza que nós temos: o futuro da mobilidade urbana é elétrico. Ponto. É por isso que a Volkswagen não podia ficar de fora e por isso estamos lançando o nosso veículo elétrico neste momento. Agora, até chegar esse momento do 100% elétrico nas grandes cidades do país, tem um longo caminho, tem um longo desafio, e o desafio não é da montadora. O desafio é de todos os stakeholders do processo, começando pela montadora, passando pelo cliente, passando pelo poder público que remunera as tarifas e tudo mais, e também passando pela qualificação das empresas de energia que necessitam abastecer. E quando perguntamos a José Ricardo Aluche sobre gás, hidrogênio, biodiesel e tudo mais, o VP da Volkswagen disparou. O restante serão tecnologias de nicho de mercado ou tecnologias de transição do diesel até chegar ao elétrico. Lógico que estamos atentos a todos os movimentos de mercado, mas na nossa visão, essas tecnologias de transição, elas serão focadas somente em nicho. Aluche também destaca a aposta da Volkswagen Ônibus em tecnologia de informação, com o lançamento do Rio Box opcional, que fica conectado à plataforma do veículo. Todos os ônibus Volkswagen têm a opção de carregar o Box Rio, que na verdade é um aparelho pequeno que capta informações do veículo de localização, de performance do motorista, joga essas informações numa nuvem. Essas informações são trabalhadas pela nossa equipe ou pela empresa que contrata, e a nossa equipe fornece relatórios e consultoria para o empresário, reduzindo o custo de manutenção, aumentando a disponibilidade dos veículos e dando mais assertividade para as rotas, com confiança de tempo, trânsito e o que quer que seja. Podcast do Transporte. A Buscar fez um grande sucesso na Latibus 2024 com o lançamento do ônibus de 2 andares panorâmico DD da família NB1. O editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, conversou sobre a novidade com Paulo Corso, diretor comercial da empresa, e começou perguntando pela aceitação dos modelos. A aceitação do nosso panorâmico NB1 posso dizer que é total. Muita gente parando de frente a ele, achando o ônibus mais bonito da feira. E isso nos engrandece e nos deixa muito satisfeitos por ter conseguido fazer um trabalho bem feito. A segurança, o conforto é sempre muito importante na concepção de um ônibus. Então nós nos preocupamos com tudo. Agora, claro, se tu fizer tudo isso e o ônibus for feio, não vende. Então precisa ter o conjunto de coisas. Precisa ser confortável, precisa ser seguro, precisa ter uma boa tecnologia, precisa ter conforto para a tripulação, o motorista, o auxiliar, e precisa ser bonito. A gente conseguiu nesse produto panorâmico DD da família NB1, nós atingimos todos os requisitos. Sobre a diferença em relação aos produtos mais antigos, Paulo Corso, da Buscar, destaca. Primeiro é um ambiente interno do produto, que aí nos remete ao conforto do passageiro. O conforto, principalmente para o motorista, o que eu tenho falado muito, que as empresas de transporte rodoviário estão comprando muito DD.
mas também tem uma fatia muito grande de compradores de turismo e o chamado fretamento de compras. E nesse segmento, muitas vezes o próprio motorista é o proprietário do ônibus. Ele tem lá um ônibus, 3 ônibus. Uma empresa de turismo com 20 ônibus é uma empresa muito grande. E esses camaradas quase todos começaram dirigindo ônibus. E muitos ainda dirigem. Então eles precisam e eles sabem detectar o conforto da cabine do motorista. Os novos modelos são protótipos que serão produzidos de verdade só em abril do ano que vem. A Buscar aproveitou a Latibus para fazer a apresentação e seu diretor comercial, Paulo Corso, garante que a família vai crescer. Nós vamos crescer com a família, nós temos um caminho longo ainda pela frente que é fazer os modelos que estão faltando. Nós temos ainda dos modelos pesados, o 385, nós temos o 400, depois temos toda a gama dos motores dianteiros, que não vai ser completo o ano que vem, mas a gente vai fazendo pouco a pouco, vai lançando cada um. Para finalizar, o Adamo Bazzani, que conduziu a entrevista, pediu uma visão de crescimento da Buscar. Paulo Corso disse que podia ser melhor se... A gente tem algumas limitações, Adamo, que é o problema de mão de obra hoje. A gente tem muita dificuldade com mão de obra. Nós pretendemos ir crescendo conforme a gente vai conseguindo captar mão de obra. O nosso target é ter aí os nossos 20% de share e para isso, para o ano que vem, nós vamos ter que crescer um pouquinho. Podcast do Transporte. Depois de darmos esta geral entre os fabricantes, já dá para pedir para o nosso expert, o Adamo Bazzani, destacar o que chamou sua atenção depois de vários dias batendo perna na Latibus. Uma das características da Latibus realmente é ser um evento de negócios. Não é apenas uma exposição, uma feira, mas é onde muitas compras e vendas acontecem. Nem todas as empresas, por questões de estratégia ou mesmo questão de balanço, divulgaram os números, mas as que divulgaram chamaram bastante atenção. Por exemplo, a Marco Polo, ela comercializou 472 ônibus. Destes, 272 foram da marca Volare. A gente sabe que existe a Marco Polo SA, que abriga as marcas Marco Polo, são dos ônibus maiores, e a Volare, que são dos ônibus de porte menor. A Volare, 278 ônibus de 472 que o grupo da Marco Polo comercializou. Desses, 149 foram do Super Micro. Qual é o Super Micro? É o Fly 12. É aquele micro-ônibus de 11 metros e 73 centímetros, praticamente é um micro-ônibus do tamanho de um ônibus convencional. Ele tem capacidade para 45 pessoas na versão fretamento, ou então até 63 pessoas na versão estudante, e mostra que foi uma grande aposta da Volare que parece que tem dado certo. Quer dizer, no dia mesmo que lançou, nos 3 dias de evento, já foram 149 veículos, o que mostrou também, isso é importante ressaltar, que era um nicho até então inédito no mercado brasileiro. Não se existia um micro-ônibus com essa dimensão, quase o tamanho de um ônibus normal, quase o tamanho de um ônibus convencional ou padrão, um ônibus padrão, para se ter uma ideia, tem 12 metros de comprimento. Esse micro-ônibus, esse super micro, tem 11,73 metros, só que ele tem algumas vantagens, por ter algumas características de micro-ônibus. Ele é mais baixo, ele é mais leve, ele tem uma manobrabilidade melhor. Então, isso chamou a atenção de bastante gente mesmo. Bom, as outras fabricantes também tiveram números expressivos. A Mascarello, ela informou vendas de 263 veículos. Desses, 203 são urbanos, em especial o Granvia, que é um modelo aí que tem conquistado diversas empresas. Antes mesmo da Latibus, o Diário do Transporte, o podcast do Transporte, noticiou vendas importantes do Granvia. Por exemplo, o grupo Bellarmino, que é um grupo muito forte, para a empresa Rápido Sumaré, que assumiu o transporte recentemente em Piracicaba, comprou 100 unidades do Mascarello Granvia. A Aviação Guaianazes de Santo André, ela comprou 42 unidades do Granvia. Então é um modelo que realmente tem tido bastante penetração no mercado de ônibus urbanos. Ainda falando de números da Latibus, a gente tem a Comil,
especializada em ônibus rodoviários, ela também tem ônibus urbano, é verdade, o modelo Svelto, o Svelto Mid, mas o forte da Comil é o ônibus rodoviário, e a Latibus voltou a provar isso. Foram 190 ônibus vendidos pela Comil, dos quais 90 DD, os double deckers, os ônibus de 2 andares, que são também carro forte da Comil, uma empresa que acabou tendo uma presença bem interessante na Latibus. Outra encarroçadora que teve uma presença também interessante por causa de um lançamento é a Buscar, de Joinville, do mesmo grupo da Caio, mas a Buscar é voltada mais para ônibus rodoviários. Foram 55 ônibus vendidos e 15 encomendas do novo DD. Interessante que esse novo DD, Buscar Panorâmico DD, ônibus de 2 andares da família NB1, que é a nova geração de ônibus da Buscar, para se ter uma ideia, ele nem começou a ser produzido. O que foi apresentado lá na Latibus foi protótipo. Foram duas unidades protótipos que foram apresentadas e já despertaram interesse no mercado. Foram 15 unidades já encomendadas. De acordo com Paulo Corso, que é o diretor comercial da Buscar, que conversou aqui com o podcast de transporte, conversou com o Diário do Transporte, esse veículo, né, o Buscar Panorâmico DD, vai ser produzido em série a partir de 2025. Quer dizer, nem foi produzido e já tem um número de encomendas bem interessante, 15 para um ônibus que foi apresentado, mal foi apresentado, sequer está sendo produzido, já tem 15 unidades. E detalhe, é um ônibus de alto valor agregado. Ônibus DD, os chamados double deckers, eles são ônibus bastante caros, né? Então, mais aí, quase 2 milhões de reais, quase 1,5 milhão de reais, depende da configuração. Então, foram alguns dos resultados. Algumas empresas, como a gente falou, não querem divulgar estratégia comercial, os seus números. Outras ainda estão fazendo balanço porque tem alguma coisa ainda que foi só encomenda, outra coisa foi só palavrada, mas mostra a importância do ambiente de negócios da Latibus. E não podíamos deixar de perguntar ao Adamo sobre a performance dos ônibus elétricos. Foram mesmo os queridinhos da Latibus? Em relação aos ônibus elétricos, mais houve uma apresentação de modelos, de conceitos, do que negócios propriamente ditos. Praticamente todas as grandes fabricantes de chassis e tecnologia apresentaram seus modelos. A BYD, né, que está estabelecida em Campinas, a Eletra, que trouxe novidades em relação a ônibus escolares e também divulgou em primeira mão que vai começar a comercializar chassis de marca própria, divulgou em primeira mão para o Diário do Transporte. A Scania, a Mercedes-Benz, que teve o lançamento do ônibus articulado de 18 metros da marca própria mesmo da Mercedes-Benz. Até então eram só eletrificados pela Eletra os chassis articulados da Mercedes. A Volkswagen, a Scania, a Volvo, a Iveco mostrou também um conceito de ônibus elétrico. Então praticamente todas estão na eletromobilidade. Só que a eletromobilidade é um pouco diferente esse negócio. Uma porque os volumes são menores, claro. A gente ainda está caminhando bem no início da eletromobilidade. A gente tem os problemas da infraestrutura, né, que são bastante complexos, tanto é que a meta da cidade de São Paulo não vai ser atingida de 2.600 ônibus. No momento que a gente está fazendo essa gravação só tem 181 ônibus a bateria, né, justamente pela falta de infraestrutura. Em compensação, a gente tem aí, em relação a negócios, um número expressivo da Mercedes-Benz, que o Diário do Transporte trouxe em primeira mão, o podcast do Transporte também trouxeram em primeira mão, que foi em relação ao ônibus articulado, né, elétrico. Ele já tem 105 unidades encomendadas, ele também ainda não produziu, não está produzindo em série, né, essa produção em série deve começar a partir de 2025, mas já tem 105 unidades encomendadas por 5 empresas da capital paulista. Portanto, o ônibus elétrico é um outro padrão de negócios. Inclusive o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele vai financiar a compra de mais de 2.000 ônibus elétricos pelo país. Então essas compras vão ser feitas pelas prefeituras, então as empresas estão esperando com que o dinheiro federal chegue ao município, o município faça a licitação para que haja as aquisições, mas quando é uma compra direta, a Mercedes-Benz se destacou na Latibus 2024. Portanto, o ambiente de negócios mostra também que a indústria de ônibus, depois do baque da pandemia,
está se restabelecendo e é bem interessante mesmo essa negociação que a Latibus trouxe nesses 3 dias de evento, 6, 7 e 8 de agosto. Podcast do Transporte. A Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, conversou com o consórcio que vai, enfim, implantar o sistema de monitoramento e gestão do transporte de passageiros em São Paulo, o famigerado SMGO. Uma novela conforme você acompanhou por aqui. Olá! A implementação do SMGO, Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional no Transporte Coletivo de São Paulo, é aguardada com muita expectativa. O SMGO estava previsto nos contratos de 2019 da licitação do transporte público da capital paulista. Mas uma série de fatores acabou atrasando o processo licitatório. Até que em maio deste ano, o consórcio Clever foi o escolhido para implementar o SMGO em um contrato de 908 milhões. A empresa tem 2 anos para realizar essa tarefa. E durante a Latibus 2024, eu entrevistei o presidente do consórcio Clever, Maurício Corte, e aproveitei para saber as novidades do processo. A minha principal pergunta foi o que vai mudar para o passageiro com o SMGO. Cortes me disse que será uma grande inovação e que vai permitir ao usuário receber informações confiáveis e em tempo real sobre o transporte. Assim, a pessoa poderá planejar a sua viagem. Haverá um sinalizador de proximidade que avisa quando o ônibus vai passar. E isso será feito com muito mais exatidão, porque hoje se utiliza o GPS para a localização do veículo.